Bom, então vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui, basicamente, a ideia é a gente calcular a perda de carga por quilômetro de comprimento de uma tubulação de aço de seção circular de diâmetro de 45 centímetros, tá? Então, ó, vamos começar a anotar, ó, o que nós temos de informação. Então, o material é aço. O diâmetro é de 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros. Aquele da viscosidade cinemática do fluido, que é 1,06 vezes 10 a menos 5. O que vai acontecer, pessoal? Só para a gente relembrar, essa viscosidade cinemática, ela é a viscosidade dinâmica pelo ρ, tá? E a vazão é de 190 litros por segundo. Né? Que se a gente dividir por 1000 para passar por metro cúbico por segundo, dá 0,19 metros cúbicos por segundo, tá? E aí ele quer saber a perda de carga por quilômetro. Então o nosso L ele vai ser como se fosse 1 quilômetro, né? Ou seja, 1000 metros. Né? Eu até coloquei aqui 1 quilômetro. E ele quer saber a perda de carga distribuída, né? Que é, ou seja, ao longo da tubulação. Beleza. Para isso, pessoal, se a gente relembrar lá da forma, perda de carga distribuída, ela vai ser o quê? FL sobre D, V médio ao quadrado dividido por 2G, tá? O L nós sabemos, né? Vou até dar um check aqui, ó. O D nós sabemos, a aceleração gravitacional é uma constante. E a gente precisa achar o quê? O fator de atrito e a velocidade média, tá? A velocidade média ela é bem simples, né, pessoal? Para quem não se recorda, é a vazão pela área da tubulação, tá? Lembrando que a área da seção é o quê? Π diâmetro ao quadrado sobre 4. Divisão da divisão, o 4 vai lá para cima e aí fica o πd ao quadrado aqui embaixo, tá? Ok? Então é só fazer a conta, vai ficar 4 vezes 0,19 dividido por π. E o diâmetro é o quê? 0,45 ao quadrado. Tá? Então, ó, vamos fazer o cálculo para ver quanto que dá. Tá? Então, vamos lá. 4 vezes 0,19 dividido por π vezes 0,45. Acho que vocês não estão vendo aí, né? Ao quadrado. Que deu o quê? 1,195. Então, a velocidade aqui é aproximadamente de 1,195. Se eu usei tudo no sistema internacional, a vazão em metro por segundo, o diâmetro em metro, está em metro por segundo. Tá? Beleza. Então, achamos a velocidade média. Agora, a gente precisa achar o fator de atrito. Para achar o fator de atrito, nós precisamos saber se o escoamento é laminar ou turbulento. Para a gente saber se é laminar ou turbulento, quem que a gente vai estimar? O número de Reynolds, tá? Que é dado pelo ρVd por μ, tá? Aí vocês podem perguntar, pô, professor, tem algo de errado, que eu não tenho nem a densidade nem a viscosidade dinâmica. Mas, pessoal, eu tenho a viscosidade cinemática, tá? Se a gente, por exemplo, fazer um processo aqui matemático, esse ρ é a mesma coisa que a gente passar o ρ dividindo o μ, né? Porque é divisão da divisão, multiplicação lá em cima. Então, o nosso número de Reynolds ficaria Vd por μ. Ou, pela viscosidade cinemática, tá? Lembrando que esse aqui é a velocidade média, tá? Então, aqui ficaria 1,195. O diâmetro é 0,45 e a viscosidade cinemática é 1,06 vezes 10 a menos 5. Vamos lá.
né? Ó, vou copiar esse resultado aqui. Ó. Ah, não, nem vai precisar. Ó. Então, vou pegar o resultado da equação anterior, multiplicar por 0,45. E aqui eu vou dividir por 1,06 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então, veja que o número de Reynolds deu 50.716. Então, vamos lá. Portanto, o número de Reynolds deu 50.716, aproximadamente, né? Ó. Isso aqui é um escoamento turbulento. Por quê? Porque o Reynolds deu maior que 4.000. Então, é um escoamento interno turbulento. Então, o meu fator de atrito, ou eu vou precisar utilizar, para encontrar o meu fator de atrito, o diagrama de Moody, ou eu vou precisar utilizar o que? A equação de Colebrook-White. Ok? Então, eu vou fazer dos dois jeitos, só para a gente verificar. Então, vamos lá pelo diagrama de Moody primeiro, tá? Primeira forma aqui. Então, pelo diagrama de Moody, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira parte é encontrar o número de Reynolds. A gente já encontrou. E aqui, pessoal, eu recomendo até vocês escreverem em notação científica, né? Que daria aproximadamente 5,7 vezes 10 a quarta. Ok? Por quê? Porque lá no diagrama de Moody está em notação científica. Depois, pessoal, a gente precisa encontrar a rugosidade. Para achar a rugosidade, eu preciso do material do tubo, tá? Ou a informação do fabricante, né? Nesse caso, nós temos o aço. Como ele não fala nada, eu vou considerar o aço comercial. Portanto, eu vou adotar uma rugosidade de 0,045 milímetros, lá da tabela lá do material fornecido para vocês. Feito isso, pessoal, nós temos que obter o quê? A rugosidade relativa. Que é pega a rugosidade e divide pelo diâmetro. Aqui só precisa se atentar com as unidades. Veja que o diâmetro está em metro. Portanto, a rugosidade relativa eu teria que passar para metro também. Ou seja, divide por 1.000 ou multiplica por 10 a menos 3. Tá? Vamos lá. Então, aqui ficaria 0,045 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,45, que daria 0,0001 ou 1 vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 10 a menos 4. Agora, pessoal, a quarta parte já é obter o quê? O F pelo diagrama de Moody. Então, eu vou pegar aqui o nosso diagrama de Moody, copiar para cá, para a gente realizar a sua interpretação, tá? Então, ó, vamos lá, ó. A rugosidade relativa, ela deu o quê? 1 vezes 10 a menos 4, né? Portanto, nós temos que analisar essa linha aqui do 1 vezes 10 a menos 4, tá vendo? Ok? Calma aí, pessoal, que eu acho que ele está... Bom, ele não está aparecendo a linha. Ah, tá aqui embaixo, perdão, pessoal. Aqui, ó, pronto. Então, aqui, ó, eu joguei ele para baixo, peço perdão aí. Seria 1 vezes 10 a menos 4. Então, seria essa linha da rugosidade relativa. E o nosso Reynolds, ele deu 5 vezes 10 a quarta, tá? Aqui, pessoal, nós temos um gráfico em escala logarítmica. Então, veja que eu vou variando de acordo com os múltiplos de 10, tá? Por quê? Porque assim eu consigo pegar uma grande faixa de número de Reynolds e utilizar no mesmo gráfico, tá? Então, por exemplo, só para a gente ver aqui, ó. Aqui, ó,
seria 100 mil. Aqui, ó, 150 mil, 200 mil, 250 mil, 300 mil, 350 mil, 400 mil, 450 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil, 1 milhão. 1 milhão, 150 mil, ou 1 milhão e 500 mil, 2 milhões, 2 milhões e 500 mil, e assim vai, entendeu? A ideia é basicamente essa. O nosso número de Reynolds, ele deu o quê? 50 mil, ou seja, 5 vezes 10 a quarta. Então, a gente vai olhar aqui, ó, no 10 a quarta, ó, que seria 1,5 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, está bem próximo de 5, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma linha. E vai verificar aonde essa linha choca com a linha da rugosidade relativa, tá? Então, ó, se a gente prosseguir aqui, ó, seria essa linha aqui, ó, ela se junta aqui, vocês vão ver que ela vai bater exatamente nesse ponto aqui, ó, que eu vou fazer até de vermelho. E nesse ponto, que se a gente utilizar aqui, ó, ir para a esquerda, vai dar, perdão pessoal, deu uma travadinha. Ele vai dar bem próximo de 0,0, aí é que tem que tomar cuidado. A cada casinha é um que anda, tá? 0,001. Então, seria 0,021 o fator de atrito, tá? Então, F é 0,021. Né, ó, só para vocês verem, ó, 0,02, 0,021, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25. Entenderam? Beleza. Feito isso, pessoal, aí é só aplicar na expressão da perda de carga. Então, a perda de carga distribuída é o que? É FL sobre D, V médio ao quadrado dividido por 2G. O F é 0,021. O L, como é por quilômetro, é como se eu tivesse 1.000 metros. O diâmetro é 0,45. A velocidade é 1,195, que eu havia me esquecido, ao quadrado. E a gravidade é 9,81, tá? E aí é só a gente fazer esse cálculo, tá, pessoal? Então, deixa eu pegar a velocidade aqui certinho. Copiar aqui esse valor. Então, aqui vai ser 0,021 vezes 1.000 dividido por 0,45 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Isso aqui, pessoal, daria uma perda de carga de aproximadamente 3,4 metros. Isso aqui seria por quilômetro de tubulação, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que a cada 1 quilômetro de tubulação, eu perco 3,4 metros de energia. Então, seria 3,4 metros que o meu fluido poderia ser escoado, que ele não vai escoar. Tudo bem? Essa seria praticamente a ideia. Vamos agora, pessoal, fazer pela equação de Colebrook-White, tá? Para isso, basta utilizarmos aquela planilha que eu encaminhei para vocês, tá? A gente só precisa dar uma ajustada nela, porque lá está a viscosidade dinâmica e não a cinemática, tá? Então, vamos lá, ó. Vou passar para cá. A vazão, pessoal, era 0,19, que era 190, a gente dividiu por 1.000. Aqui é o óleo, né? Aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer algo
aproximado. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente não alterar toda a planilha, o cálculo, ó, veja que se eu considerar, ó, o que é a viscosidade cinemática? É o μ sobre ρ, não é? Então veja que se eu considerar o meu ρ igual a 1, hipoteticamente, né, a minha viscosidade cinemática ela é igual à viscosidade dinâmica. Então basta eu substituir no lugar do valor da viscosidade dinâmica o da cinemática, tá? Eu vou fazer isso para a gente não precisar mudar o cálculo da planilha. Então aqui basta a gente colocar 1 de densidade e aqui ficaria 1,06 elevado a menos 5. A menos 5. Ok? Aço. A rugosidade que a gente adotou, vamos olhar aqui embaixo, foi uma rugosidade de 0,045. Veja que tem que deixar em milímetros. E o diâmetro interno, ele é, em metros, seria 0,45. Lembra? Ó, lá do enunciado. Opa. Calma aí, pessoal. Tem uma travadinha. Aí, ó. É 45 centímetros ou 0,45. Ok? Então, ó, veja que bateu com o que nós havíamos calculado. Aqui deu 1,19 a velocidade, né? Lógico que está aproximado, né? Ó, se você quiser aumentar as casas ali do cálculo, você aumenta, ó, deu 1,195. O número de Reynolds deu 50.000 lá. A rugosidade relativa deu 1 vezes 10 a menos 4. Aqui, pessoal, pela equação de Colebrook-White e por esse passo de fator de atrito, tá? Veja que o fator de atrito ele deu 0,0212. Então, ó, lembra que tinha dado 0,021? Então deu bem próximo, tá? A vantagem da equação, pessoal, é que ela não depende do olhômetro, tá? Então você consegue resultados um pouco mais precisos. Então, pessoal, a conta aqui ela vai ficar basicamente a mesma, né? Só vai mudar o fator de atrito, que é 0,0212, tá? Mas vocês vão ver que o resultado vai dar bem próximo, tá? Oh, perdão, pessoal. Calma aí que tem uma travadinha aqui. Então, ó, vamos lá, ó. Aqui ficaria 0,0212 vezes 1000 dividido por 0,45 vezes... não tinha copiado a velocidade. Vamos lá copiar a velocidade de novo, senão vai dar problema. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, 0,0212 vezes 1000 dividido por 0,45 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Resolvendo, pessoal, a gente chegaria, ó, em um pouco maior, né? Veja que deu 3,43 aqui, né? A perda de carga. Mas deu resultado muito próximo. Lembra que aqui tinha dado 3,39, tá? Ok, pessoal? Então dá para fazer dessas duas formas aqui. Tudo bem? Por curiosidade, pessoal, imagina que a gente tivesse a mesma situação, só que a água. Então, o que é mudar? A densidade é ser próxima de 1000. A viscosidade dinâmica é 1 vezes 10 a menos 3, tá? Isso aqui, pessoal, vai depender muito da temperatura, tá? Depois eu vou passar algumas tabelas para vocês, tá? A densidade normalmente varia pouco, mas a viscosidade ela varia bem com a temperatura. Mas vamos considerar esses valores aqui que são normalmente em condição ambiente aí, né, de temperatura. Então aqui, ó, vamos lá, seria a água, aqui é 1000 e aqui é 1 elevado a menos 3, tá? Ó. Veja a diferença, pessoal.
A velocidade deu a mesma, né? Porque eu não mudei a vazão e a área do tubo. O número de Reynolds ele saltou, tá? Então ele aumentou muito. Consequentemente, o fator de atrito, ó, o que aconteceu com ele? Ele abaixou, tá? Ok? Então veja que eu tenho uma tendência, conforme eu aumento o número de Reynolds, eu tenho uma tendência de abaixar o meu fator de atrito, tá? Faz sentido também. Consequentemente, como abaixou o fator de atrito, o que acontece? A perda de carga vai dar menor, né? Porque ele está multiplicando, né? Faz sentido, né, pessoal? Lembrem-se que no enunciado nós tínhamos um fluido, o óleo. O óleo é um fluido mais viscoso. Então a ideia é que a viscosidade faça com que ele tenha um fator de atrito maior. Como a gente trocou o fluido por água, o fator de atrito ele vai cair, tá? E consequentemente a perda de carga ela vai diminuir também. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Por favor, essa parte é muito importante, a gente vai utilizar muito no decorrer da nossa disciplina. Então eu peço que vocês vejam e revejam essa aula para conseguir entender como a gente calcula a perda de carga, ou seja, principalmente o fator de atrito. Então, obrigado e até a próxima.